Bom, vamos lá, gente. A gente viu na última aula a respeito de o que são vetores, o que o vetor representa, e hoje a gente vai trabalhar um pouco com a soma de vetores. Como é que eu somo duas grandezas que são vetoriais? Por exemplo, como é que eu somo duas forças, né? Então vamos lá para o nosso quadro. Bom, então o que a gente vai ter? Quais situações que são possíveis a gente ter? Então vamos supor o nosso bloquinho aqui em cima de uma superfície lisa. Então eu vou ter uma pessoa exercendo uma força aqui. Eu vou ter outra pessoa também exercendo uma força nesse bloquinho. Então eu tenho duas grandezas vetoriais sendo aplicadas no meu bloco. E aí eu posso ter essas forças sendo de maneiras diferentes. Eu poderia ter também uma outra configuração que seria a pessoa fazendo uma força. Ao invés de serem duas forças paralelas, eu poderia ter uma força aqui antiparalela nesse meu vetor. Eu poderia também ainda ter uma força que fosse aqui perpendicular a essas duas forças que eu estou aplicando. Eu poderia ter uma força vindo aqui de cima. Então eu tenho maneiras diferentes para pensar como essas forças poderiam se dar. Bom, para a gente somar forças, a gente vai ter, nós teremos então aqui situações diferentes. Bom, a primeira situação e a situação mais simples é quando temos duas forças que possuem a mesma direção. Então, duas forças que são dois vetores que são paralelos. Então, sempre que a gente tiver vetores paralelos, a gente tem a situação onde a direção é a mesma. É a mesma. Então, como que a gente vai proceder para a mesma direção? Mesma direção, a gente tem situações onde a gente vai ter um paralelismo. Então, eu posso ter vetores paralelos, vetores paralelos, o que seriam vetores paralelos? Eu vou ter dois vetores horizontal apontando no mesmo sentido. Então, nessa situação, bom, a gente tem uma forma de somar vetores que é denominada de regra do polígono. Como que a gente opera na regra do polígono? Eu vou chamar esse primeiro aqui de vetor A e o segundo de vetor B. Então, o que seria a regra do polígono? Eu desenho o vetor A. No final do vetor A, eu começo a desenhar o vetor B. O vetor B está aqui, uma reta horizontal apontando para a direita. O que a gente chama de vetor soma seria um vetor que vai do começo do vetor A até o final do vetor B. Então, esse daqui seria o que eu chamo de vetor soma. Este vetor soma, está aparecendo aqui, deixa eu só subir um pouquinho. O que eu estou chamando aqui de vetor soma, que eu chamei de vetor soma, ele é a soma vetorial do vetor A mais o vetor B. Mas se você observa os vetores, você vai perceber que a soma desses dois vetores aqui nada mais é que apenas a soma do tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B.
Então basta eu somar os módulos dos vetores quando eles possuírem mesma direção e mesmo sentido. Então nada mais é do que a soma dos módulos dos dois vetores. Quando eu tenho a outra situação de... O que seria a outra situação? Eu vou ter o antiparalelismo. O que seria o antiparalelismo? Ou antiparalelo, né? O que seriam os vetores dito antiparalelo? Paralelo. Eu vou ter os dois vetores com a mesma direção. Então eu tenho aqui meu vetor A, vou desenhar ele um pouco maior. E vou fazer de outra cor aqui. O meu vetor, eu vou ter aqui o meu vetor B, só que com sentido contrário. Bom, seguindo ainda, vou escrever aqui, representar meu vetor B, né? Então este é meu vetor B. Seguindo ainda a regra do paralelograma, como é que a gente vai trabalhar com a regra do paralelograma? Eu vou desenhar aqui o meu vetor A. Então, este daqui é o meu vetor A. No final do meu vetor A, eu desenho o meu vetor B. O que é meu vetor B? Meu vetor B é uma reta horizontal indo da direita para a esquerda. Então, aqui está o meu vetor B. Então, se você reparar bem, o meu vetor soma, vou fazer o meu vetor soma aqui de vermelho. O que seria meu vetor soma? Bom, é o vetor que vai do começo do A até o final do B. Então você percebe que o meu vetor soma, na verdade, agora é a diferença entre o módulo do vetor A com o módulo do vetor B. Então seria como se eu estivesse subtraindo os tamanhos dos vetores A e B. Então seria como se eu estivesse pegando o tamanho do vetor A e subtraindo o vetor B. Bom, então, aqui nós temos na soma de vetores, se o sentido for o mesmo, então as setas apontam para o mesmo lado, a gente vai somar os módulos. Somar os módulos. Se eles forem antiparalelos, as setas apontam para sentidos diferentes, nós vamos subtrair os módulos. Ok? Deu para entender? Bem, vamos fazer por etapas para não ficar confuso. A gente separa o vídeo em pacotes. Então, na próxima que a gente vai ver agora, seria no caso onde nós temos direções perpendiculares. Até mais, gente.